Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Salmo 33, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória dos santos Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus. Marta, acolhendo com solicitude o Senhor, foi convidada por ele a unir ao serviço da hospitalidade à escuta de sua palavra, como fizera sua irmã Maria. E Lázaro, depois de 4 dias sepultado, voltou a viver pelo poder das palavras de Jesus. Palavras as quais nos remetem ao amor, misericórdia e ressurreição. E na primeira leitura de hoje, da primeira carta de São João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 16, expressa de forma profunda o que é a lógica divina. São João começa de forma brilhante: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E essa é a revelação mais profunda do cristianismo. Não é uma ideia, nem uma filosofia moral, nem sequer uma ética elevada. A revelação mais íntima e tremenda que nos foi concedida é esta: Deus é amor. Não se trata apenas de dizer que Deus ama. Isso até poderia ser dito de forma genérica. Mas o apóstolo João afirma algo infinitamente mais radical. O ser de Deus é amor. E aqui entramos no coração da teologia cristã. O amor não é um atributo secundário de Deus, é sua própria essência. E tudo o que Deus faz, desde a criação até a cruz, desde a promessa até a consumação, nasce dessa fonte única, o amor eterno que ele é em si mesmo. E o apóstolo nos convida no versículo 7: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E esse vem de Deus aponta para uma teologia da graça. O amor autêntico não é mera construção humana, mas derramamento do Espírito, conforme São Paulo dirá na carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E amar não é simplesmente imitar Jesus como exemplo externo, mas viver unidos a Ele, como ramos na videira, conforme está em João 15. E quem permanece em Deus permanece no amor. E quem ama verdadeiramente é porque nasceu de Deus. E nesse sentido, de toda essa lógica, temos uma base na doutrina da Trindade. Deus é amor porque é a comunhão de pessoas. O Pai ama o Filho ama o Pai, e esse amor é o Espírito Santo. Amar, então, é viver a imagem de Deus, é participar da vida trinitária. E no Evangelho de hoje traz exatamente numa dimensão da misericórdia e do amor de Deus, presente na preocupação de Jesus, conforme está em João, capítulo 11, dos versículos 19 ao 27, onde encontramos uma das cenas mais emocionantes do Evangelho, a dor da morte e o clamor por esperança. Marta corre ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a fala de quem crê, mas também sofre. Muitas vezes as pessoas acham que crer não é sofrer, uma coisa não exclui a outra. É o amor ferido pela ausência, pelo silêncio de Deus. E quantas vezes dizemos o mesmo: Senhor, onde estavas quando isso aconteceu comigo? Mas Jesus a conduz para um passo maior. Teu irmão ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui está o coração da fé cristã. O amor não é apenas consolação emocional, mas poder vitorioso sobre a morte.
O mesmo amor que é a essência de Deus agora se revela como pessoa diante de Marta, o próprio Cristo. O amor eterno se fez carne e agora está diante do túmulo. E no capítulo 11 de João, aqui, não é só um milagre, é uma revelação. O amor de Deus se fez mortal para vencer a morte. Como nos diz Hebreus, capítulo 2, versículo 14, para destruir por sua morte aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E a teologia bíblica aqui nos mostra que Jesus não evita o sofrimento humano. Ele entra nele, participa dele, choram com os que choram, conforme está no versículo 35, e por amor transforma desde dentro. E unindo os dois textos de hoje, vemos que na primeira leitura, na primeira carta de João, explica o que está acontecendo em João 11. Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivêssemos por ele. Esse para que vivêssemos se cumpre em Lázaro. A vida vence a morte, porque o amor encarnado chegou. Não se trata apenas de um milagre isolado, mas de um sinal escatológico. O que é escatológico? Das promessas futuras, vindeiras. A ressurreição de Lázaro antecipa a vitória pascal. E nesse sentido, nós temos aqui a questão da economia da salvação. O amor eterno de Deus entra no tempo para nos reconduzir à comunhão divina. Esse amor não se limita ao sentimento, ele se entrega, se sacrifica, se oferece. E nesse sentido, o evangelho de hoje prepara o coração dos discípulos para entender a cruz. Onde parece haver derrota, está o maior gesto de amor. E pode ser que muitos hoje vivam como Marta, com fé, mas ainda marcada pela dor da perda, da ausência, do medo. Mas Jesus também vem ao nosso encontro e diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Crês isto? Conforme está nos versículos 25 e 26. E a resposta de Marta é a nossa vocação. Sim, Senhor, eu creio. Crer em Cristo é entrar no amor que venceu a morte. Crer é permitir que o Espírito nos transforme em novas criaturas, conforme está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 17. Crer é amar como ele nos amou, não apenas com palavras, mas com a vida, conforme está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. E na comunhão da Trindade, o amor não é apenas o ponto de partida, é também o fim último, como diz São Tomás de Aquino. O bem supremo do homem é participar do amor eterno, que é o próprio Deus. E que assim possamos gradativamente, ou seja, dia após dia, aumentarmos a nossa confiança em Deus. Mas para aumentarmos a nossa confiança em Deus, precisamos saber mais quem Ele é. E somente entraremos nessa sequência de entendimento pelo mistério da fé encarnado na vida, não desaparecendo no mundo, mas entendendo a dinâmica e a pedagogia de Deus em nossas vidas. Santos Marta, Maria e Lázaro, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.